Então, O Poder do Eu Te Amo, esse livro aqui, que está na minha mão, é um livro presente, feito em parceria. É um livro baseado no meu texto, O Poder do Eu Te Amo, que está no Papai é Pop número 2. Só que esse daqui especialmente é para você dar para a pessoa que você gosta e refletir a cada página, porque cada página tem um momento de reflexão e de imersão através de letras, e essas letras transformam ali a conversa com o texto em algo que é mais profundo e que só a mídia livro permite, né? A gente poderia ter feito um site também, né, para navegar nesse ambiente, mas só o livro pode ser entregue para uma outra pessoa. Só o livro você pode escrever o nome da pessoa, e aí tem toda uma brincadeira com o nome do livro, O Poder do Eu Te Amo, e se você escreve o nome da pessoa em cima dessa, como que chama isso daqui? Essa cinta, você escreve aqui, por exemplo, né, João, eu te amo, né? Então você está dando de presente algo que eu espero aproxime pais e filhos, maridos e mulheres, amigos, pessoas que talvez nos falem há muito tempo, pessoas que talvez tenham algum distanciamento em determinado momento da vida. E esse texto é justamente para celebrar o perdão e a aproximação entre as pessoas que no fundo gostam uma das outras. Esse livro demorou mais ou menos uns 6 meses para ficar pronto. A gente ficou 6 meses trabalhando toda a arte do livro para que ele realmente tivesse o impacto que ele tem, né? E o mais bonito é que nos primeiros testes que a gente fez com o livro, né, a gente deu para jovens e pessoas de mais idade, e todos eles em algum momento começavam a chorar. Então a gente começou a ver o poder que o livro tinha, a profundidade que o livro tinha, né, com esses primeiros testes. Assim que a gente teve os primeiros exemplares, a gente começou a dar para algumas pessoas de teste, e assim a emoção era tão grande que a gente pensou, poxa, que legal, acho que o livro tem essa capacidade de realmente emocionar e mergulhar as pessoas até numa reflexão pessoal, numa terapia, assim, a falta que muitas vezes o Eu Te Amo faz, a falta que muitas vezes a demonstração de carinho faz, a falta que talvez a gente sentiu da parte do nosso pai ou da nossa mãe. E aí a capacidade que a gente tem de transformação e de mudança, de fazer diferente com os nossos filhos e talvez fazer diferente com a nossa família e com os nossos amigos. Acho que os primeiros exemplares que eu comecei a ler quando pequeno eram os gibis da Mônica, os mesmos gibis que hoje em dia minha filha é apaixonada. Eu acho muito engraçado isso, como eu me lembro de viciar nos gibis da Mônica, e aí a minha mãe em determinado momento não tinha muito dinheiro e vamos comprar esses da Disney mesmo, e aí ela me dava os da Disney e eu não achava legal, e eu tentei fazer a mesma coisa com a minha filha esses dias, e tipo, ela falou, Disney não, eu quero da Mônica, pai. E realmente, eu acho que o Maurício de Souza, ele soube capturar alguma coisa que tem a ver com a nossa brasilidade, com as nossas relações aqui no país, e com a forma como a gente vive a infância, com a forma como talvez a gente veja a infância, idealize essa infância e as relações interpessoais nessa fase. Então assim, comecei a ler os gibis da Mônica, ali depois cresci um pouco, daí toda aquela coleção Vagalume, né? Então a gente lia porque era obrigado, e aí depois, um pouquinho mais velho, descobri livros que me fascinaram. Entre eles, eu acho que o primeiro grande cara que eu caí para trás foi o Pergunte ao Paul, do John Fante. E aí, seguindo todos os caras do New Journalism, né, os caras tipo Truman Capote, Gay Talese, o Tom Wolfe, comecei a ler todos assim, porque eu achava muito interessante como aquela capacidade de falar sobre a realidade de uma forma mais literária era inspirador. Eu me lembro que quando eu li o John Fante assim, a primeira vez, eu pirei, eu falei, cara, então é possível isso? Você pode fazer um livro em primeira pessoa, completamente marginal. E aí depois, quando um outro cara assim que tipo, explodiu a minha cabeça foi o João Maria. João Antônio. É um cara que ele é um contista brasileiro, e cara, ele faz os contos mais incríveis que eu já li na minha vida. É um cara da periferia de São Paulo, que ele escreve sobre a periferia de São Paulo, sobre a marginalidade, assim, mas cara, de um jeito, com um linguajar
tão revolucionário assim, que, cara, ele também foi um cara que, tipo assim, a minha cabeça ficou completamente atrapalhada depois que eu li o cara, assim. E Truman Capote também não tem o que falar, né? E o Truman Capote também, ainda mais pela realidade, né? Sério. O meu grande livro, cara, que mais me mudou a vida foi o Kurt Vonnegut. O Kurt Vonnegut é um escritor de ficção científica americano, nascido no Alabama, que foi um soldado americano que estava presente no bombardeio de Dresden, na Segunda Guerra Mundial. Então ele é um dos poucos sobreviventes de um bombardeio que matou 300 mil pessoas. 300 mil pessoas é a população de Florianópolis, para vocês terem uma ideia. Então ele estava lá nesse dia, e aí depois de anos ele conseguiu escrever um livro que fala sobre guerra e que é uma celebração do pacifismo e uma celebração da humanidade. E o mais interessante é que ele brinca com ficção científica, com pulos no tempo de um lado para o outro, para falar sobre a guerra e sobre os horrores que ele viu e que ele viveu. E ele também tem filhas, então eu me identifico com ele. Ele também tem um bigodão, então eu me identifico com ele. E eu tento sempre ser o mais sensível possível para me aproximar do meu ídolo. Vamos lá, eu comecei a escrever sobre a família, né? Então as minhas filhas basicamente elas estão nos meus livros, elas estão em todos os meus textos quase. E muito do que eu escrevo tem a ver com o universo familiar. Evidente que a minha esposa leu alguns textos para dizer se estavam bons ou não, para dar dicas muitas vezes. As minhas filhas leram os textos também. Alguns textos foram vetados por elas. As minhas próprias filhas, às vezes, elas veem meus textos e dizem: pai, isso daqui você está inventando, porque elas não entendem que é possível na literatura você tratar de alguma coisa que é o cotidiano, mas também inventar uma coisa completamente maluca e colocar no meio daquele cotidiano que é tão comum, e para deixar, enfim, a conversa, o conto, a história mais saborosa e surpreendente para o leitor. Então, sim, eles participam, a minha família sempre participa, mas basicamente eu escrevo e elas de alguma forma dão pitacos. Eu me emocionei muito quando uma leitora escreveu que, aliás, sobre esse livro aqui, né? Posso ler? Posso? Então eu escrevo aqui na abertura do livro do Poder do Eu Te Amo, né, que eu acho que Eu Te Amo é uma frase revolucionária, porque ela nos constrange e ela quebra uma série de distanciamentos, né, do dia a dia. Então a gente é uma geração de pais mais carinhosos, mais propensos a dizer eu te amo, a ser mais carinhoso e tudo mais. E aí eu escrevo aqui como esse texto foi tocando outras pessoas, e por isso que a gente resolveu transformar em livro. Então um depoimento que eu recebi foi dessa leitora aqui, que ela diz: sábado passado eu fui visitar minha mãe na clínica onde ela está, e a comunicação é praticamente inexistente por causa do Alzheimer que ela tem. Uma frustração só. Mas nesse dia, inspirada por esse seu texto, O Poder do Eu Te Amo, olhei bem nos olhos da minha mãe e disse: eu te amo, mãe, 2 vezes seguidas. Então ela me puxou para perto, apertou a minha mão e disse em alto e bom som: minha filha, e me beijou muitas vezes no rosto, algo que não acontecia há muito tempo. Imaginei a emoção que foi, não só para mim, mas também para quem presenciou esse ato de amor. Obrigado, Piangers, já valeu a pena ter te conhecido. Então, quando eu recebo essas mensagens, eu obviamente fico muito emocionado. Recebo muitas mensagens de pais que reconectaram com seus filhos por conta dos textos. Recebi em uma ocasião um cara que pensava em se matar e leu um texto do livro chamado A Vida é Longa e desistiu numa manhã de domingo, que ele estava lá envolvido com bebida e drogas e estava pensando bobagem, ia deixar um filho de 8 anos sozinho no mundo. Então esse é o tipo de coisa que me desperta uma vontade de continuar escrevendo e, quem sabe, espalhando amor, compreensão, conexão entre as pessoas através dos textos.
esse ano surgiu o convite de eu conversar com uma outra mãe para a gente falar sobre paternidade e maternidade, então talvez saia um livro desse. Um outro amigo meu que é um professor maravilhoso, que eu adoro ele, o Gustavo Borba, e ele estuda o futuro da educação, e ele me chamou para falar sobre o futuro da educação, do ponto de vista dos pais, e aí eu também me empolguei de escrever com ele, então a gente vai lançar um livro em parceria. Então assim, tem coisas surgindo. Bom, dizem que os tubarões, eles viveram na mesma época que os dinossauros, olha só. Olha que maluquice, veio lá um meteoro, destruiu todos os dinossauros, mas tá lá os tubarões, dizem os cientistas, muito parecidos com o que é hoje em dia, sobreviveram, né, um extermínio brutal. Então aí, os tubarões nadando entre a gente ainda hoje, né, tipo, alguns milhões de anos depois. Então, talvez os livros sejam isso, talvez os livros durem para sempre. Troquem tecnologias e venha a internet e a gente, né, invente a inteligência artificial que escreve livros, e mesmo assim, com toda a tecnologia e com singularidades, a gente não consiga ultrapassar essa coisa mágica e quase milagrosa que é quando uma pessoa em algum lugar do mundo, em algum ano da existência humana, colocou algumas letrinhas uma atrás da outra, e isso foi impresso, encadernado e colocado em uma estante, e milênios depois alguém abre, lê e se emociona. Então acho que isso a gente pode chamar de milagre.